Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, né? Clica no sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui e nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Hoje, gente, aqui no programa Espiritismo e Vida, nós vamos falar sobre as doenças da alma, né? Claro, sempre pedindo a inspiração do nosso Mestre Jesus para que a gente faça uma boa reflexão, né, dos nossos mentores, dos espíritos superiores. Bom, vamos lá. Vocês já perceberam que a gente sempre tem uma doença, né? Vira e mexe, a gente pega uma gripe, a gente quebra uma perna, a gente tem alguma enfermidade, né? No nosso corpo material, não é mesmo? Às vezes é uma doença psíquica, não é? Agora, além dessas doenças que nos acometem, a gente tem aquelas moléstias do espírito, que também são doenças, né? Vejam, às vezes, aquela pessoa que te fala tranquilo, né, que tem aquela voz mansa, às vezes ele está guardando ali dentro dele, né, uma desilusão terrível, né? Aquela pessoa que muitas vezes te recebe sorrindo, né? Às vezes está carregando ali no coração dores imensas, né? Amigos nossos, né? Que tem ali sempre uma palavra de conforto, né? Uma palavra doce, né? Que nos dão uma impressão ali de que está tudo perfeito na vida deles, né? Mais tarde a gente fica sabendo, né? Que aquela criatura caiu em desequilíbrio, caminhando ali mesmo para a loucura, né? Então vejam, nós vemos muito as aparências, né? E as enfermidades do corpo físico, geralmente a gente percebe, né? Agora, as enfermidades do espírito, elas atormentam as nossas forças, né? E às vezes são processos corrosivos que nós não conseguimos diagnosticar facilmente, né? O egoísmo, né? Porque o egoísmo traz sombra à nossa visão. Nós enxergamos só nós mesmos, não enxergamos o outro, a necessidade do outro, né? O ódio que envenena o nosso coração e a nossa mente, né? O desespero, né? O desespero nos tira da rota de evolução, de crescimento. O ciúme que pode nos levar aí a crimes, a cometer crimes horríveis, não é? Então, a gente precisa avançar no nosso olhar, né? Todos nós somos espíritos encarnados e desencarnados que estamos aqui neste planeta, nós temos débitos que nós contraímos aí em existências passadas, né? Então, nós somos, na verdade, doentes em trabalho que exige de nós grande esforço para a nossa própria restauração. Lembram que Jesus disse: Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes? Né? Os doentes somos nós. Né? O mundo não é só uma escola, né? Ele também é um hospital para a gente sanar os nossos desequilíbrios que a gente vem reincidindo encarnação após encarnação, né? Então, às vezes a gente passa por encarnações difíceis que são regenerativas, porque através do sofrimento, né, da dor, do suor, é, elas funcionam como uma medicação compulsória mesmo para nós que delinquimos, né? Então, por isso que a gente tem que ter um olhar diferenciado, gente, de compaixão, né? Tanto para nós mesmos que erramos, como para o outro, né? Aprender a tolerar mais o outro, a ter mais paciência, né? Se alguém nos ferir, né? Se alguém nos falar aí palavras que realmente atingem o nosso íntimo, né? A gente precisa entender que às vezes aquela pessoa é portadora ali de uma moléstia do espírito,
né? Olha, gente, se cada pessoa que fosse ofendida pudesse ouvir naquele instante da ofensa, né, a voz de um amigo espiritual superior, né, a voz do mais alto, a voz de Jesus, a voz dos céus, a gente escutaria: compadece-te desta criatura, né? Por quê? Porque todos nós cometemos esses erros. Todos nós somos enfermos pedindo auxílio, né? Então, se a gente se propor a se compadecer, a ter indulgência uns com os outros, né? Indulgência, gente, não é você, por exemplo, passar a mão na cabeça daquele que erra, né? Porque aí você está sendo conivente com o erro, não é isso. É você mostrar o erro de forma caridosa, de forma misericordiosa, né? Para que a pessoa enxergue e possa corrigir, assim como nós gostaríamos que fosse assim conosco, né? Então, se a gente se vê na obrigação de corrigir alguém, né? Às vezes, pelas reações dolorosas que aquela criatura tem, que são doenças que nós ainda trazemos, a gente precisa ter esse olhar de caridade, nos compadecermos mesmo, né? Então, vamos pensar nessas questões, né? Porque a nossa saúde, gente, ela é como se ela tivesse ali, como se ela fosse uma casa, né? E a casa não denuncia a condição de quem mora ali, né? A saúde também é assim. A saúde ela denuncia ali a nossa intimidade, né? Porque quando nós cometemos uma falta, passa a operar um processo em nossa mente, né? Um estado de perturbação, né? Toda vez que a gente comete uma falta contra a lei de Deus, toda vez que eu magoo outra pessoa, toda vez que eu faço mal a outra pessoa, toda vez que eu cometo um crime, né, a nossa mente começa a trabalhar num estado de perturbação, né? E ali não se reúnem, nesse processo, não se reúne só as forças desvairadas do nosso arrependimento, não. Mas aquelas ondas de pesar, de acusação da vítima, né? De quem se associa àquela pessoa pelo sentimento e que viu no nosso erro o mal que nós fizemos para o outro, né? E isso vai repercutindo no nosso íntimo. E, gente, esse descontrole pode apresentar graus diferentes, né? Por exemplo, a cólera, o desespero, a crueldade, a intemperança, elas criam zonas mórbidas, né, no nosso organismo, vão impondo às nossas células aquelas doenças, aquelas distonia, né, pela qual se anula quase todos os recursos de defesa. E aí a gente abre um campo fértil à cultura aí de diversas doenças, né? Naqueles órgãos que estão menos habilitados à resistência. Por isso é que muitas vezes a gente vê doenças como tuberculose, câncer, né? Aparecem como fenômenos secundários, porque a causa primária está no desequilíbrio dos reflexos da nossa própria intimidade, né? Então, por exemplo, esses sintomas mentais, né, depressivos, eles influenciam as nossas células também, né? Num, elas vão criando um processo de desagregação celular, né? Então, por exemplo, a pessoa que é muito relaxada com a sua nutrição, né? Ou come demais ou come de menos, né? Ali em processos de anorexia, de bulimia, de obesidade. A gente, nestes processos, nós estamos constrangindo o nosso corpo
a pagar tributos enormes de sofrimento, né? Porque o nosso corpo é uma máquina para funcionar ali muito ajustada. Quando a gente comete esses excessos de toda sorte, às vezes vício em drogas, em álcool, fumo, o que acontece? Nós vamos desestabilizando o nosso próprio organismo e ele vai entrar em sofrimento, né? Claro. Então, é, enquanto a gente está aqui encarnado, né, é natural que nós, às vezes, caiamos aí nas ilusões do mundo material, né? E nós sempre estamos num processo de permuta constante de nós com os outros, de nós com o meio, de né, nosso corpo material com a nossa situação íntima, nossa situação mental, nossa situação espiritual. E isso vai fazendo que às vezes apareçam aí moléstias, né, de diversas categorias, né? Só que elas nos compelem a recolher os resultados da nossa própria imprevidência. Então, gente, nós temos que pensar muito nessas questões das doenças da alma, porque as nossas emoções em desequilíbrio, aquelas nossas emoções doentias mais profundas, geram estados de enfermidade em nós. Né? Os reflexos daqueles sentimentos menos dignos que nós vamos alimentando, né? Por exemplo, quando a gente deseja o mal para o outro, né? Quando a gente deseja que aconteça alguma coisa ruim com a outra pessoa, quando a gente sente inveja, raiva, ódio, quando a gente vai alimentando esses sentimentos, eles se voltam sobre nós mesmos, né? Por quê? Porque é uma onda mental. O pensamento é como um bumerangue, né? A gente atira e ele volta. Né? Então, se eu emito um pensamento de raiva, ele vai voltar inevitavelmente para mim. E isso tumultua, né? O nosso corpo material e também a nossa intimidade. E aí a gente vai produzindo aí, né, extensas gama de desequilíbrios físicos e morais, né? Então não vamos esquecer de que é o andar no caminho reto que começa no nosso sentimento, né? Porque se eu tenho um sentimento reto, pautado no bem, este sentimento esboça o pensamento reto. E só o pensamento reto vai impedir que a alma adoeça por desequilíbrio interior. Porque se o meu sentimento está no bem e o meu pensamento está no bem, né? Eu evito essas perturbações que causam desequilíbrios e doenças, né? O livro, tem um livro do Emmanuel, Leis de Amor, que traz as causas espirituais das doenças, né? É um livro de Emmanuel, psicografia, claro, do nosso querido Chico Xavier, né? Em que Emmanuel vale a pena a leitura, né? Emmanuel vai explicar ali os processos de, de adoecimento, né? Por que a gente manifesta doença, né? Então ele vai falar assim, olha, o erro de uma encarnação pode influir na encarnação presente, né? Através de doenças? Pode. Né? Olha o que o Emmanuel fala, a grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual, né? Quando o nosso espírito age erradamente nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, né, a gente vinca o corpo espiritual com desequilíbrios que predispõem, então, à instalação de determinadas enfermidades, né? E isso, gente, é um aspecto da justiça divina, né? Porque, olha, a justiça na Terra, ela pune o quê? Aquela crueldade manifesta, né? Aquele crime manifesto, né? Agora, a justiça divina, ela atua
a partir dos nossos sentimentos, o sentimento que eu nutro pelo outro, o pensamento que eu tenho, né? Aí parte para a ação, né? Por quê? Porque as leis divinas, elas abarcam a nossa própria consciência, né? Então, existe uma correlação entre doença e justiça, né? Porque no curso das diversas enfermidades, a gente precisa examinar a questão da justiça divina funcionando com todo o seu poder regenerativo para sanar aqueles males que nós acalentamos em nós mesmos, né? Então, antes de reencarnar, né, o espírito se ele tiver ali na plenitude da sua responsabilidade, ele analisa os pontos vulneráveis, né, da sua própria alma. E ele pede a concessão, muitas vezes, de impedimentos físicos, de doenças que imunizem ele para que ele não reincida em erros que ele já cometeu, né? Então, a gente pede aí este processo regenerativo de nós mesmos, né? Então, e gente, isso é tão importante porque nós somos artífices da nossa própria vida, né? Através do sentimento, do pensamento, a gente vai aí criando situações que nos equilibram ou nos desequilibram. Então, nós temos que realmente ter consciência porque tudo tem consequência, né? Por exemplo, artistas que usam da sua arte para intoxicar a sensibilidade do outro, como a gente tem visto aí, né? Uma arte viciosa, perniciosa, depois vão renascer pedindo, implorando moléstias, enfermidades, para que eles não caiam de novo na mesma situação, né? Aqueles que usam a voz para levar a palavra, né, o ensinamento para outras pessoas, se desvirtuam, né? Outros corações se influenciam negativamente pela palavra, se enganam o outro pela palavra, vão pedir aí para nascer com deficiências vocais, né? E claro, gente, que aqui a gente não está generalizando, mas é a grande porcentagem, né? Então, assim, nem sempre o espírito requisita deliberadamente alguma enfermidade, né? Mas, de toda forma, a gente cai muitas vezes na desagregação, na insanidade das nossas forças, e a gente vai ser constrangido a renascer com defeitos, moléstias congênitas, em quadros de expiatórios bem aflitivos, né? Então, vamos pensar nisso, porque as doenças do espírito, elas são realmente muito complicadas, né? É preciso uma transformação enorme da criatura. Mas se a gente ficar pensando assim, nossa, preciso de uma transformação enorme, a gente começa nos pequenos passos, nas pequenas coisas, no nosso dia a dia. Ao invés de você acordar aí já batendo porta, xingando todo mundo, acorde, dê um bom dia, agradeça ali quem foi que fez o café para você, se foi sua mãe, seu pai, se foi uma tia, se foi um irmão. Agradeça, nossa, obrigada, o café está uma delícia. Mude essas pequenas atitudes, porque é nas pequenas atitudes que nós mudamos quem realmente nós somos. Às vezes a gente quer fazer uma grande mudança na nossa vida e a gente não consegue porque a gente não mudou o mínimo. Se eu não consigo mudar as pequenas coisas, como é que eu vou mudar as grandes? Né? Então, qual é a advertência de Jesus para que a gente se previna das enfermidades, dos males do corpo e da alma? Qual que é? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Vigilância e oração. Então, se eu conseguir vigiar, né, o meu dia a dia, as atitudes que eu tenho para com os outros, se eu for mais gentil, mais educado, né, se eu for menos intransigente, menos
né, brucutu com as pessoas, né, falo no arranco de qualquer jeito, se eu for me modificando aos poucos, aí sim eu vou realizar uma verdadeira transformação na minha vida. Sigamos adiante, em frente, passo a passo, nos esforçando na nossa própria melhoria, porque assim, se eu me melhoro, o mundo também melhora. É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima. Tchau.